Hoje eu tô com uma pessoa especial que há muito tempo eu queria entrevistar e faz mais de anos, não, um ano eu acho, um ano e pouco, que eu falei, cara, vamos fazer um bate-papo pra gente falar sobre tua carreira, falar tua história, que a tua história é riquíssima e eu consegui isso, e a gente tá no final do ano de 2024, eu consegui chamar André Moraes, que prazer te ter aqui, meu amigo. O prazer é meu, que isso. André, foi um desafio para mim criar um roteiro para a gente conversar aqui. Ele foi criado porque a tua história é muito rica, muito grande, tem muitos casos, tem muitas coisas que a gente pode discutir, pode falar sobre música, sobre trilha, sobre cinema, sobre direção, sobre o que tu viveu, né, e vive até hoje. E eu queria que tu começasse a conversar com a gente aqui, falando um pouco da tua história, quem é o André, da onde surgiu o André Moraes, esse que está aqui na minha frente. Cara, não, primeiramente é um prazer enorme estar aqui contigo. Tu sabe que eu adoro vocês e acompanho os programas, toda a trajetória e tal. Então, para mim é muito legal, assim, é um lugar que eu gosto de estar. Mas vamos lá, do início, né? Quem é André Moraes é complicado. É difícil, é uma pergunta mais difícil. Mas assim, cara, tudo começa com a música, né, cara? Pra mim, a minha vida é música. Sempre, desde pequenininho, nasci em Brasília. Sou filho de 2 professores universitários, né? Minha mãe era professora da UNB, meu pai também. Mas os 2 também trabalhavam com cinema. Meu pai também era diretor de cinema e minha mãe terminou virando uma produtora de cinema. Com o passar do tempo, minha mãe era cantora, na verdade. Ela gravou um super disco pela Polygram, se eu não me engano, no início dos anos 80 ali. Mas largou a carreira e foi produzir filme, fazer outras coisas. Continuou na UNB, por isso que eu nasci em Brasília. Eles se conheceram em Brasília. E desde pequeno, assim, eu tenho esse encantamento por música, eu toco, sabe, eu ganhava brinquedo, largava o brinquedo, tocava na caixa do brinquedo, sabe assim? Eu sou aquela criança assim, não queria saber do caminhão e do carro, eu queria saber que som que tinha a caixa do caminhão. E tinha preferência de instrumento já? Já, eu sempre quis ter um violão. A minha história começa assim, eu era muito fã, né? Mas pequenininho era muito fã do Gil. E era o Gil, cara. O Gil era o cara pra mim. Assim, o Gil, ele toca violão, ele canta, ele é sensacional. Meu pai tinha discos do Gil, minha mãe tinha discos do Gil. E aí um dia, 6, 7 anos, eu pedi de presente um violão. De Natal, não, uma coisa assim. De aniversário, não me lembro. Ganhei o violão e comecei a fazer aula. Com um amigo da minha mãe, que era um violonista de Brasília, chamado Luciano Fleming. Foi meu professor. Eu comecei a estudar MPB, música brasileira, um pouquinho de violão clássico, ele dava aula na Escola de Música de Brasília, violão clássico, ele era um grande violonista. E isso aí começou. Eu comecei a entender um pouquinho. E vi que tinha capacidade, vi que conseguia aprender, estudar, tirar um som ali legal. Desde pequenininho, então, tu viu que a música era uma área que tu queria seguir. Cara, mas tem influências, né? Muitas influências da tua família, então, que vivia aquela experiência, a tua mãe já sendo cantora, o teu pai já trabalhando com arte também, eu acho que vai formando um pouco do caráter. Mas, assim, tem uma escolha exata hoje, porque tu é multi-instrumentista, né? Mas tem alguma escolha exata? Eu aprendi violão, eu queria ser guitarrista. Conta um pouco mais, assim, dos teus sonhos de quando pequenininho, assim. Isso é ótimo, essa pergunta é maravilhosa, porque a sequência é exatamente essa. Lá pelos 9 anos, eu tocava violão, MPB, aquela coisa ali. E na minha casa, o que chegava era isso. Era MPB, uma coisa assim, né? Com 9 anos, tinha 9 anos mais ou menos, veio o Rock in Rio 1. Vai ter um festival de música no Brasil, o Rock in Rio. Que porra é? Eu quero saber o que é esse festival, cara. Aí comecei a ver propaganda, eu criança, vendo... Porra, vai ter um monte de banda. Cara, eu nunca tinha ouvido falar nas pessoas que estavam lá. Tinha o Gilberto Gil, que era o cara que eu conhecia. O Paralamas do Sucesso, que eu conhecia. A Blitz, que eu conhecia. Mas, cara, Ozzy Osbourne, AC/DC, Nina Hagen, Iron Maiden, Queen, Yes, nunca ouvi falar. E eu me encantei com isso. Falei, cara, um festival de música, o que deve ser isso, né? Pirei. Aí assisti tudo pela TV, né? Começou Rock in Rio, o Globo transmitiu. Eu assistia tudo pela TV. Aí, bicho, quando eu vi ali, cara, quando eu vi ali AC/DC, assim... Pegou? Aí eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, velho. Eu quero ser esse maluco aí, eu quero ser o Angus Young.
Aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, eu quero aprender a tocar guitarra. Meu instrumento é guitarra. Aí eu fui fazer aula de guitarra em Brasília. Aí tive um professor, que é meu amigo até hoje, Maurício Lavené. Toca pra caramba, toca muito, um grande guitarrista. Hoje mora em Goiânia. Foi meu professor em Brasília. Aí, cara, eu foquei na guitarra. Guitarra, guitarra, guitarra. Eu estudava o dia inteiro. E era fã de todos os guitarristas, das bandas de rock, de metal, da porra toda. Muito fã, muito fã, muito fã. Pirei, Van Halen, conheci Van Halen. Aí pirou minha cabeça. Falei, é isso que eu quero fazer. Aí técnicas, né, de tapping, não sei o quê. Harmônicos com o dedo. Falei, cara, é muito. Que instrumento louco é a guitarra, né? Eu me apaixonei por aquilo ali. Mas por outro lado, o próprio Rock in Rio me deu uma diversidade musical que eu não tinha ainda. Porque ao mesmo tempo que eu adorava o Iron Maiden, o AC/DC, o Ozzy, eu também adorava o Yes, o Al Jarreau e o James Taylor, sabe? Que são caras de jazz, de folk, de outra parada. Então eu gostava de tudo e tentava entender onde isso se encaixava na minha cabeça, né? Porque eu não fazia parte de uma tribo, eu não era do metal, eu não era da MPB, eu flertava com tudo isso. É claro que por eu ser guitarrista eu estava mais dentro ali da galera do hard rock, do metal e tal na época. Mas logo na sequência, continuando a tua pergunta, logo na sequência eu comecei a estudar trilha sonora. Porque eu sempre fui muito fã de cinema e sempre fui muito fã de trilha, prestava atenção em todas as trilhas, queria saber das trilhas. Uhum. Como é que esse cara fez essa trilha? De onde vem isso? Tal? Como é que se orquestra? É uma coisa muito distante para mim, né? Era muito distante para mim. E para as pessoas que não têm a convivência com isso. Aí eu teve um curso de trilha sonora, um workshop em Brasília, do Davi Tigel, que é um grande trilheiro. Tinha 13 anos, mais ou menos, por aí. Aí eu fiz esse curso. Cara, quando eu fiz esse curso, cara, eu pirei. Falei, caralho, eu quero fazer isso aí. Eu quero fazer trilha. Tu quer fazer trilha? Tipo, difícil de um jovem falar, eu quero fazer trilha de cinema, né, pirei, enlouqueci. Cara, eu quero fazer trilha de cinema. Quantos anos tinha nessa época? Uns 14, mais ou menos. Quero fazer muito cedo. Quero fazer trilha e tal. Aí uns meses depois ele deu o mesmo curso em Curitiba. Uhum. E meu pai era júri desse festival. Aí eu falei pro meu pai, me leva pra eu fazer o curso do Davi de novo. Eu quero fazer o curso do Davi Tigel. Aí ele falou, tá, vamos lá. Ele me levou. Meu pai sempre me apoiou muito. Quando ele podia, a gente fazia. Aí eu fui. Fiz o curso de novo. Aí nesse curso o Davi chegou pra mim e falou, isso é pra você como é que é importante, né? As pessoas acreditarem em você. Você tem que se sentir útil. Você tem que fazer parte de alguma coisa. Todo mundo quer isso. Eu tinha 14, 15 anos. O Davi falou pra mim, cara, você é um compositor de trilha. Vai na minha casa no Rio, que eu preciso conversar contigo com seu pai. Vai na minha casa. Aí, num verão que eu fui pro Rio, isso tudo é muito espaçado, né? 6 meses, 8 meses depois, eu estudava, escola, aquela coisa. Fui na casa do Davi Tigel. Aí eu conheci os teclados dele, as coisas todas. Ele tinha vários sintetizadores, vários teclados na época. Isso aí foi anos 80, assim, final dos anos 80, início dos anos 90 ali. Porra, eu pirei, cara. Falei, cara, que demais, cara. Que equipamento foda. Como é que esse cara faz tudo isso? E eu só tinha uma guitarra e um amplificador, velho. Não tinha mais nada aí. Aí depois disso eu falei, cara, eu vou comprar um Porta Studio. Que era um... Quem não conhece, o Porta Studio era uma maquininha de gravar, assim, ó, de 4 canais. Com a fita cassete. Essa fita cassete, você conseguia gravar 4 canais separados. Então tu podia gravar um baixo, uma guitarra, uma bateria eletrônica e um vocal, por exemplo. Aí tu fazia a tua demo ali, tu fazia alguma coisa. E eu comecei a fazer trilha dessa forma. E aí com o Porta Studio e na minha casa eu comecei a entender o que é engenharia de áudio. De uma forma desse tamanhozinho. Saber o que é o ganho, o volume, o grave, o agudo, o médio, como é que se grava, como é que... E aí é que tá um detalhe importantíssimo para minha carreira musical. Por eu ter esse Porta Studio e por não ser digital, eu tinha que ter um detalhe importantíssimo, cara. Eu tinha que tocar muito bem, porque não tinha como corrigir. Ali é o seguinte, gravou, ficou. Não tem como tu corrigir. Então, cara, cada vez mais eu estudava guitarra.
E nessa época meu irmão tinha uma bateria, então eu comecei a tocar bateria, aprender a tocar sozinho ali, entender como era a bateria. O baixo eu transpunha a guitarra pro baixo. Então eu gravava nesse Pot Studio um canal de bateria, um canal de baixo, um canal de guitarra e às vezes um canal de vocal, um canal de solo, depende muito do que ia ser. E daí começou as minhas experiências, minhas brincadeiras e algumas trilhas para coisas de Brasília, porque os amigos do meu pai que trabalhavam com publicidade e tal, começaram a me chamar como teste para fazer. Pô, faz uma trilha aqui de 10 segundos para um comercial, eu fazia. Pô, ficava legal. Aí fazia outro, fazia outro, fazia outro. Nessa brincadeirinha de fazer trilha, fui crescendo, crescendo, crescendo em Brasília e terminei num ano X, que eu não me recordo qual foi. Eu tinha uns 17, 18 anos mais ou menos. Eu fiz a trilha do TSE, a trilha nacional da consciência do voto. Eles me chamaram para Bah, fazer. que loucura. Muito legal. Eu fiz, era um tipo um. Era um institucional, sabe? Não era uma coisa que passava na TV. Ia para algumas coisas, não sei nem para onde é que ia. Devia ir para alguns órgãos, algumas coisas assim. E eu fiz a trilha desse programa todo. Porque aí também eu já fazia coisas mais rebuscadas, já tocava piano. E não era uma trilha de guitarra, era uma outra parada. Eu já entendia o lugar que eu tava ali. Daqui para frente, aí sim eu comecei a fazer cinema. Alguns curtas-metragens, alguns filmes testes, algumas coisas assim. Eu adorava fazer. Mas tem uma história, assim, né? Tem uma evolução. Engraçado, quando a gente fala... Eu conversando com os artistas que eu conheço, assim, e tô tendo a oportunidade de falar aqui, tudo tem um motivo, né? E tudo tem um começo que tu vai desencadeando em ti aquela construção daquele profissional que lá na frente tu vai se tornar. Claro que tem muito mais nuances, né? A gente tá falando do aspecto artístico, né? Muito interessante essa forma de não poder errar, porque aquele teu recurso não deixava tu errar. E aí, por causa disso, tu acabava tendo que aperfeiçoar o instrumento para poder gravar de uma maneira excelente e conseguir entregar, porque tu sabia que as pessoas iam te apontar. E talvez, eu não sei, aí tu que vai me contar, dentro do teu núcleo, tu tinha medo do julgamento, de, eu não vou fazer uma coisa boa, as pessoas vão me julgar, eu tô vivendo aqui entre uns casca-grossa que eu não posso errar. Tu tinha esse medo ou não? Tu sempre foi uma pessoa tranquila, eu vou fazer, o que eu fizer tá legal, é isso aí mesmo, eu sei que eu sou bom. Teve uma confiança ou tu se boicotava, assim? Sendo muito sincero contigo, eu tenho os dois lados. Eu sabia muito bem onde eu estava, assim. Tipo, por exemplo, determinado momento, quando eu tinha bandas de rock, tocava bastante em Brasília e tal, e que eu tinha aquela banda ali sob o controle, que eu sabia que eu ia fazer um bom show, que eu tocava bem, eu estudava muito. Eu tinha uma tranquilidade, eu ficava nervoso do show, com o show. Se vão gostar, se não vão. Mas se eu ia tocar bem ou não, eu não tinha dúvida, eu ia tocar bem. Tem essa coisa Tinha treinado tanto não. que eu sabia que ia tocar bem. E aí tu tem experiência, tu faz 20, 30, aí tu começa a ver que tu fez bem os 30 shows. Claro, uns melhores que os outros, um melhor que o outro. Mas assim, você tá bem, você tá consciente ali, você tá tocando bem, ali é o teu lugar de conforto. É igual qualquer banda. Qualquer banda. A banda vai fazer um show que ela faz 100 vezes ali, ela vai fazer um show bem. Uns vão ser melhores do que outros. Pô, esse aqui foi melhor porque o público me ajudou nisso, esse eu tava melhor, de astral, de tudo e tal. Então essa consciência eu tinha. A minha dificuldade era quando eu ia para um lugar onde eu não estava habituado. E isso a trilha sonora te joga o tempo todo. Pois é. O tempo todo. Legal essa. Né? Tipo assim, vou fazer a trilha de um filme, eu falo. E aí? E aí? E aí? Qual é o briefing? Tipo, meu primeiro filme, né? Meu primeiro longa, No Coração dos Deuses. Era um filme que eu nem a trilha ia fazer. Eu ia ser assistente do Márcio Malar. Que ano foi isso? 97. Tinha 20. 96, Nossa, o primeiro filme 19. foi com 20 anos de idade. 20 anos. Responsabilidade. Não era pra mim o filme. A história é assim, esse filme é do meu pai. Meu pai chamou um cara chamado Márcio Malar, que é um cara que eu amo, assim, meu mestre, amigo. Um dos maiores cellistas da história do Brasil. Cellista que gravou Construção do Chico Buarque. Ele solo de cello é do Márcio Malar. O Márcio é um gênio. O Márcio tocou anos na Sinfônica Brasileira, foi espala da Sinfônica Mundial, foi regido por maestros como Zubin Mehta, gente do mundo inteiro. Então o Márcio é uma sumidade brasileira em música clássica e violoncelo. E
O Márcio ia fazer essa trilha do meu pai. E o Márcio estava fazendo a trilha, eu era assistente do Márcio. Ajudava ele, fazia as coisas, ele aprendia com ele e tal. Em determinado momento, eu ajudando, comecei a compor umas coisas e mostrar pra ele, eu tive essa ideia. Cara, na terceira ideia, cara, ele sentou comigo e falou assim, cara, você é um compositor nato. Tu tem que compor essa trilha. Aí eu falei, não, mas eu não sei. Ele falou, André, você é um compositor, velho. Eu não sou um compositor, tô tendo dificuldade pra compor, tu me traz os negócios fácil. Não, vai ser o contrário. Tu vai fazer a trilha e eu vou te orientar. Aí tivemos uma reunião com meu pai sobre isso. Ele pediu uma reunião, falou, Geraldo, confia no André. Ele vai fazer a trilha. Os temas vão ser dele. E eu vou ensinar ele a orquestra, porque ele não sabe. O André é muito cru, mas ele vai compor. Deixa ele compor. Cara, confiando no teu talento. Confiando no meu talento compositor. Outra pessoa que acreditou na minha carreira, sacou? E assim, os temas do Coração dos Deuses, pra mim, são os melhores temas que eu já compus até hoje. Por mais que eu ame outros temas que eu tenha feito, mas o do Coração dos Deuses foi muito... Acertei muito ali, naquele lugar. Talvez por ter intimidade muito grande com o filme, porque era do meu pai, então assim, eu tinha todo o conhecimento do roteiro, participei de todos os dias da filmagem praticamente. Então, talvez por isso, eu não sei porquê, mas esse eu acertei muito. E aí o que aconteceu? Aí eu também já tinha uma visão um pouco do negócio, assim, da trilha. Eu falei, pô, essa trilha vai ter que ter um disco, né? Na época era febre, discos de trilha. Todo mundo queria comprar disco de trilha. Aí o que eu fiz, cara? Eu chamei essa história é muito louca, eu vou te contar. Eu tive uma ideia, eu falei assim, cara, o filme tem um monte de indígena, né? Tem uma tribo indígena dos Craô que fazem o filme e tal. Pô, e se eu chamasse o Igor Cavaleira pra tocar essa bateria? Só eu, Igor. Só o Igor Cavaleira. Só que eu não sei nem quem é, e eu não sabia nem quem era Igor Cavaleira. Quem sou eu, velho? Era um menino que morava no Lago Norte, em Brasília. Eu não sei quem é Igor Cavaleira, velho. Não conheço ninguém, eu não sou dessa galera, eu não conhecia ninguém mesmo, sabe? Aí eu pensei assim comigo, cara, eu vou ligar lá no lugar que o Sepultura vai fazer o show hoje à noite, lá em São Paulo. O Sepultura ia fazer um show no Olímpia, cara, em São Paulo. Liguei pro Olímpia, velho, pra casa de show. Alô, é do Olímpia? Meu nome é André Moraes, tal, tô fazendo uma trilha de um filme. Eu não consigo eu tô te falando. Eu queria falar com o Igor Cavaleira, o cara falou assim, só um minuto. Olha que loucura, velho. O cara da recepção, lá, sei lá. O cara deixou o telefone ali, demorou uns 3, 4 minutos, assim. Veio um cara falar comigo, tal de Marcão. Oi, aqui é o Marcão, da Roadrunner, que é a gravadora de Sepultura. Eu tô aqui, quem é? Falei, cara, oi, Marcão, meu nome é André, eu tô fazendo uma trilha sonora e tal. Pô, pega meu endereço, me manda o... Quase que falou WhatsApp, né? Não, eu ia falar e-mail, não era e-mail, não era e-mail não, era endereço mesmo, eu mandei o roteiro físico pra eles. Aí ele falou assim, me manda essas informações e tal. Aí eu cheguei, pega meu telefone, eu peguei o telefone desse Marcão, ele trabalhava em São Paulo, tava lá. Aí eu peguei o roteiro, no dia seguinte, peguei, botei no correio e mandei pro Igor Cavaleira, lá pra Santo André, lá pra casa que ele tinha lá. Foi pra Santo André o roteiro, e o Marcão ficou com o meu telefone e eu com o dele. Uns 4, 5, 6 meses depois, cara, muito tempo depois. Eu tô em casa no dia do meu aniversário, velho. Isso eu nunca vou esquecer. Toco o telefone, eu atendo. Alô, André tá aí? Sou eu, que é o Igor Cavaleira. Não acredito. Tô te falando. Eu ia perder porque eu não atendo o telefone. Aí eu falei assim, não, era fixo na época. Aí eu falei, ô Igor, tudo bem? Ele, cara, eu li o roteiro que você me mandou. Pô, fiquei bem interessado em fazer o filme. Tu vai estar no Brasil, tu tá em Brasília, né? Falei, você não quer vir aqui pra Santo André, não, que eu tô aqui. Eu não lembro se o Max já tinha saído, ou se foi depois, porque o show foi com o Max, quando eu liguei. O Max estava na banda. Quando o Igor me ligou depois, já não tinha mais o Max. Eles estavam soltos, o que facilitou pra trilha. Aí fui pra Santo André. Cheguei lá na casa do Igor, começamos a conversar e pá, e já falei das ideias, ele curtiu.
Aí ele falou, pô, por que a gente não traz o Andrés pra essa trilha? Aí eu falei, pô, ia ser lindo, se quiser fazer com a gente, acho lindo. Aí o Igor trouxe o Andrés. Então tínhamos um trio, tinha eu pra fazer a trilha, eu tinha 2 convidados ali de luxo. O baterista que eu queria na trilha e tinha o Andrés que veio ali. O Andrés, o guitarrista Andrés do Kisser. Sepultura que toca até hoje, né? Sim, o Andrés Kisser. O Andrés virou um parceiro de vida, assim. Depois disso aí, parceiraço. Aí, meu irmão, fiz a trilha, gravamos em São Paulo, ficou foda, ficou do caralho. A Rod Hunter entrou, lançou o disco. Foi incrível, assim. E aí teve uma cereja do bolo que foi foda, né? Que quando a gente tava mixando o álbum, o Sepultura fez um show comemorativo com vários convidados em São Paulo. E um dos convidados era o Mike Patton. Aí o Mike Patton ouviu uma faixa sendo mixada lá na casa do Igor e falou, porra, eu quero cantar nessa trilha, como é que eu faço pra cantar nisso aí? Aí o Igor falou assim, tu tem que falar com o André, ele que é o dono aí do negócio. Aí eu tô no hotel, me liga o Mike Patton, velho. Mano, muito louco. Aí o Mike Patton liga e fala, ó, o Igor Cavaleira falou pra eu te ligar pra gente jantar e tal. Eu fui jantar com o Mike Patton na Avenida Paulista. E aí eu nunca vou esquecer, a primeira coisa que ele falou foi assim, pô, sou muito fã do Bandido da Luz Vermelha. Eu adoro esse filme. Bandido da Luz Vermelha é foda, eu vi na Itália, assim, num festival, tal. Eu falei, pô, que foda. Ele, não, vai ser muito bom participar de um filme. Então, gravou. Nessa época era foda, ele dava a palavra tinha que ser cumprida. O cara pediu a fita, dei pra ele na hora. 4, 5 meses depois, a Mônica Cavaleira, ex-mulher do Igor, foi pra Califórnia, encontrou o Mike Patton, entregou a fita com o vocal, falou, manda pro André, tá aqui a fita. E a letra. Ele escreveu a letra num papel, eu tenho essa letra num quadro até hoje. Que absurdo, que história incrível, né? Tu já contou ela em algum lugar? Toda assim não. Primeira Então. vez. Então a gente tem aqui uma história realmente que muito comprova, né? Que comprova que as coisas acontecem, mas que o talento, se tu usar da maneira correta, com certeza tu vai trilhar o teu caminho e tu vai alcançar. Mas é muito interessante uma frase que tu usou, que eu me atentei, que foi, naquela época era foda. Se tu combinava, tu tinha que entregar. É. Porque hoje mudou um pouco isso, Muda. né? É. Eu conheci um cara que era dono de um bar. Ele fala assim, eu não consigo viver numa geração onde se eu marquei às 9 horas, a gente precisa estar confirmando todo momento que às 9 horas eu estarei lá. Porque sempre há possibilidade de cancelamento. Isso ele me falou, eu tinha 18 anos de idade. E aí eu falei assim, caraca, é verdade. Se eu marquei no outro dia com um cara, eu tenho que estar sempre dizendo, eu vou. Mas sempre me falaram que no passado, não. Se eu marquei quinta-feira às 9 horas, era quinta-feira às 9 horas. E todo mundo cumpria. E isso vem pra carreira, tu consegue trazer isso pra carreira e contar uma história que referencia esse conhecimento que eu tive quando eu era jovem por causa desse rapaz. Mas assim, tu conhecendo tantos figurões, tanta gente importante, tu se torna ali foi uma virada de chave pra tua vida profissional? Foi. Ali foi a primeira virada. Eu tive algumas viradas, mas a primeira foi ali. Ali eu coloquei o pé, assim, ó, pum, Cheguei. sabe? Cheguei, Sou um aqui. compositor de trilha sonora e sei fazer a coisa. Aí todo mundo falou, pô, esse menino aí é legal. Tipo, com esse filme eu concorri... Coração dos Deuses. Coração dos Deuses. Do teu pai, Geraldo Moraes. Coração dos Deuses. Com esse filme eu concorri 9 festivais. Sério? Dos 9 eu ganhei 8. Bah. Pra tu ver como essa trilha pegava nas pessoas. Mas é interessante, assim, André, até tô olhando aqui o nosso roteiro, que tem bastante coisa pra te perguntar. Claro. Como a formação de um time qualificado para fazer um projeto, ela também potencializa, né, a performance daquele projeto, no caso claro. a trilha. Quando Sim. tu juntou tu com um talento, né, mas que vem de um cara que falou, cara, é tu que vai fazer. Né? Tu vê que tem uma história que ela vai se construindo. E aí tu toma a atitude de ligar para um show, assim, ou para um lugar que tinha um show, o Olímpia. Era a minha chance. Olímpia, era a minha chance. Falei, cara, como é que eu vou falar com o Sepultura? Inacreditável. O Sepultura vai tocar hoje no Olímpia. Alguém deve ter telefone lá. Inacreditável. Se eu falar que eu tô fazendo um filme, uma trilha... Porque eles nunca chegariam em ti. Tu que teve que chegar nele. Eu acho que é o compromisso claro. de quem é artista e quem quer crescer. É chegar em quem já tá lá, né? E, oi, tudo bom? Eu existo. Né? Não, e uma coisa importantíssima de falar, assim, sobre o Sepultura, sabe? Que isso tem que ser registrado, tem que ser falado. Essas figuras, cara, a família Sepultura. Não só o Igor e o Andrés. O Igor, o Andrés, depois o Derek, o Paulo, a Mônica Cavaleira, a Patrícia Kisser,
os filhos, a gente, cara, a gente ficou muito próximo, assim. Eles são pessoas determinantes na minha carreira. Eles são fundamentais na minha carreira. A Patrícia sempre acreditou em mim, sempre acreditou no Andrés comigo. A Mônica sempre acreditou no Igor comigo. Tanto que a Mônica foi minha primeira empresária. Ela falou, cara, eu vou te empresariar, não sabia nem o que era isso. Ela falou assim, não, eu vou cuidar da tua carreira, nós vamos fazer não sei o quê. Então, assim, a gente fechou um time muito amoroso, velho. Não tinha somente interesse comercial ali. Pelo contrário. Se desse certo, tava legal. Mas o mais legal era a gente estar junto. Com certeza. Depois eu abri um estúdio com o Paulo. O Paulo dormia, ele morou na casa do estúdio, em cima, e embaixo era o estúdio. Aonde isso, em São Na Paulo? Pamplona, em São Paulo, do lado de um bingo. Entre um bingo e um restaurante italiano. Hoje seria uma bet. Total. Não, e é uma fauna, a música brasileira é uma fauna maravilhosa, né? Quem sempre passava no meu estúdio era o Sidney Magal. Então, assim, ficava eu e o Paulo lá, o baixista Sepultura, e o Sidney Magal ia pra lá, passar a tarde falar coisa. Sidney Magal. Cara, é maravilhoso isso, cara. Quando eu era criança, eu confundia o Sidney Magal com o Steve Seagal. Não lembro um pouco. Mas o Sidney Magal tem uma história incrível na música brasileira, né? Ele é foda, ele é gigante. Então, mas isso que eu quero dizer, assim, aí tu vai começando a ver que tudo é uma família, uma coisa só, sabe? Mas o Sepultura é isso, cara. Foi uma galera que eu conheci, que eu fui atrás, que eu fiquei amigo. E a gente é muito amigo até hoje. E, sabe, pô, tem coisas lindas que aconteceram entre nós, assim, que é muito legal. Assim, O núcleo do fundamental. Sepultura, ele sabe que o Sepultura é foda e Sepultura é reverenciado por todo mundo que gosta de metal, né? Quem é fora do metal não respeita muito as conquistas do Sepultura. O Sepultura colocou praticamente o Brasil no mapa no metal. Até hoje, né? Conhece, né? Tu acha que o metal ele precisa se tornar mais pop ou não? Ele tem que seguir como ele tá? Eu acho que o metal tem um lugar dele. Tem um lugar dele, nunca vai ser tirado. Não. Já foi no Not Fest? Não, eu nunca fui. Not Fest. Incrível, é incrível. A minha filha foi. Not Fest 2 vezes já. É incrível. Eu fui com um menino que tá ali com a gente cortando aqui. E, cara, o metal é foda, assim. O metal, a gente viu 75 mil pessoas. Onde é que era lá? Itaquera? Não. Eu não me lembro o lugar que era, mas era gigante, 2 palcos. Sambódromo. Sambódromo. Cara, 75 mil roqueiros em São Paulo, mexeu no turismo, mexeu na estrutura da cidade, show do Slipknot, Bring Me The Horizon. Tinha, assim, ó, só gente foda. E eu falei, cara, esse mundo vive, cara. E legal tu trazer o Sepultura aqui, trazer na questão de uma composição de trilha de cinema. Eu comecei com Sepultura. O Sepultura foi a banda que me deu o chão. Eu aprendi com Sepultura. Os engenheiros do Sepultura, Steve Evans, grande produtor do Sepultura, um cara americano. Ele veio ao Brasil, eu acompanhei as gravações do Nation, do Against. Eu aprendi vendo ele trabalhar. Eu aprendi a microfonar. Aprendi como é que funciona um pré de verdade. Aprendi como se faz, sabe? Isso tudo eu fiz assim. Então o Sepultura para mim foi um chão muito importante. E depois, em 2006, depois de ter feito já grandes trilhas, né, na minha carreira, eu volto ao Sepultura para produzir um disco, Dante 21, onde eu produzi e orquestrei o disco. Que era um disco que era uma trilha sonora sobre a Divina Comédia, do Dante Alighieri. E aí coroou a nossa parceria ali, bem forte ali, nesse projeto, que é lindo. E no universo de trilhas musicais, assim, do cinema? Tu trabalhou só com cinema brasileiro ou tu já teve alguma coisa fora do país? Eu fiz um filme mexicano uma vez, uma música para um filme mexicano, chamado Corazones Rotos. Isso foi em 2000 e pouco, no início da minha carreira. E acho que foi só isso, assim, de trilhas de pra fora, creio que sim. Não, perdão, fiz um filme japonês. Chamado Futebol Brasileiro, um filme japonês da Miki, uma diretora japonesa que veio ao Brasil e contratou a produtora da Paula Lavigne para fazer uma parte do filme e tal. E aí eles falaram, pô, chamou o André para fazer a trilha, eu já fiz a trilha desse filme aí com ela também. Impressionante, assim. Impressionante. E olha só, eu sei que depois tu atua, tu dirige filmes, tu tem uma história que vai entrando pra dentro do mundo do cinema, né? Tu começa na música, depois tu vai pra gravação mesmo. Pra direção. Mas tu também vira ator, né? Tem várias cenas que tu participa. Mas olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual das tuas trilhas sonoras são as mais conhecidas pelo público geral, assim? Tu consegue me passar? Lisbela e o Prisioneiro.
Tu foi o compositor de Lisbela e o Prisioneiro. Eu e João Falcão. Foi, eu acho que, pelo que eu li, foi a trilha mais vendida do cinema brasileiro. Exatamente. De filme, a mais vendida. Que loucura. E é uma trilha super conhecida, né? Como é que foi construir essa trilha? Cara, essa trilha foi construída, eu conheci o João me chamou pra fazer a trilha, né? O João não eu. O João Falcão. O João Falcão, que é um pai, né? O João é foda. O João é incrível. Talento, genial. O João também é multi. O João é até músico, é ator, é cantor, é tudo. Diretor, escritor. O João me chamou pra fazer a trilha com ele. Ele falou assim, cara, eu queria um trilheiro mesmo comigo e tal, pra gente fazer e tal, porque o Guel Arraes tinha chamado o João, e o João falou, vou botar uma pessoa de trilha. Aí ele me trouxe, me levou, né? E o conceito foi assim, eu cheguei jovem e tal, e o João é pernambucano, e eu não sou de Brasília. Cheguei lá com as ideias doidas pra ele, botei Mestre Ambrósio, vamos fazer uma coisa de maracatu, de não sei o que, de Chico Science, e ele só olhando assim, quieto. Aí ele falou, não, eu acho que não é essa a levada do filme. Aí eu, caralho, pra onde é que vai isso, cara? Ele falou, não, esse filme é um filme, a gente tem que fazer um filme de canção, cara, um filme de canção. Aí a gente começou a estudar o filme. Aí ele falou assim, tá, vamos fazer um filme com música que tocava na época, desses personagens aí, anos 60, 70, vamos aí começamos a pirar. Aí ele começou a pegar os CDs que ele tinha, Diana, Reginaldo Rossi, Evaldo Braga, Fernando Mendes, Odair José, toda essa galera, né? José Augusto, Márcio Greik, Sidney Magal, começamos a ouvir, começamos a pirar em regravações. Vamos fazer regravação, vamos chamar o fulano, vamos botar o ciclano, aí começamos a pirar. Aí escolhemos Você Não Me Ensinou a Esquecer, Fernando Mendes, Caetano Veloso. Vamos chamar o Caetano, a Paula é a produtora, o Caetano vai vir, né? Vamos já pedir isso. Quantos anos tinha? 20? 24, por aí. 24. E já tava compondo trilha com Caetano Veloso. Não cheguei a compor com o Caetano aí. Eu compus depois. Ah, tá. O Caetano Ele é minha próxima. participou, mas ele cantou Você Não Precisa Esquecer. Eu fiz o arranjo pro Caetano e o Caetano cantou essa e O Carol, junto com o Jorge Maltner, também nesse disco. Legal. Aí tinha Você Não Precisa Esquecer, aí tinha o disco do Zé Ramalho lá, que ele me trouxe. E ele me mostrou a música Dança das Borboletas. Ele falou, o que você acha dessa música? Que eu acho bonita pra cena tal. Eu falei assim, cara, essa música é foda. Aí eu falei pra ele, se a gente chamasse o Sepultura, velho, fazer com o Zé Ramalho. Aí ele, pô, mas como assim o Sepultura? Eu falei, eu conheço eles, eu trabalhei com eles. Aí veio o gancho. Uhum. Aí eu liguei pro Igor na hora. Falei, velho, vou fazer uma trilha aqui, ó, de um filme. Nem foi o nome do filme. Cara, tu não quer gravar vocês não querem fazer uma faixa com o Zé Ramalho, não? Aí o Igor, caralho, que foda, vamos fazer essa porra. Bora, pai. Na hora eu liguei pra Paula Lavigne, falei, Paula, liga pro Zé Ramalho já. Eu não tenho o telefone dele, não conheço ele. Pergunta se ele toparia cantar com Sepultura. Aí, 10 minutos. Porra, já topou. Então vamos marcar e vamos fazer. Aí eu tenho isso filmado. Eu tenho esse dia filmado. A gente gravou no AR. Um estúdio do Rio que hoje não existe mais, infelizmente. Pra você ver, né? A gente tava falando sobre essa coisa da tecnologia, do avanço das coisas. O estúdio não teve como continuar. Mas é um estúdio onde gravou Djavan, Paco de Lucia, Sepultura. Los Hermanos estava gravando lá nesse estúdio, inclusive. Por isso que eu chamei o Los Hermanos para fazer o Lisbela. E nesse dia tava lá Robertinho do Recife, também junto com o Zé Ramalho e todo mundo do Sepultura, o Igor e tal. André, é muito legal, assim. Eu tô até emocionado escutando essas tuas histórias, porque tu vê que quando tu vai movimentando o teu talento, o teu profissionalismo, a tua ideia de vida, assim, olha o que tu consegue criar de história, né, cara? É muito E história, olha como velho. isso é interessante da gente compartilhar, sabe? Da gente trazer aqui pra galera. Porra, quanto que tu imagina Zé Ramalho com Sepultura, né? E são dois incríveis, assim, dois clássicos quase antagônicos que se convergem numa ideia de um filme que se torna um negócio sensacional, assim, cara. Isso isso vem lá da tua infância, sabe? Quando tu tava me contando a história. Isso vem no começo da tua trajetória, de tu pegar aquele sem poder errar. Então tu vê como a gente não imagina daqui 10 anos o que vai acontecer com a gente. Não. É só a gente querer fazer as coisas, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. E também há essa coisa da infância que você tá falando,
também há essa coisa de você não ter o pré-conceito das coisas. Né? De você... Pô, eu quero misturar, cara, sabe? Quero testar, eu quero Eu fazer... gostava do Rock in Rio 1. Eu quero fazer química. É isso, Eu quero ter um Não, laboratório. essa frase é foda. Essa tua frase é foda. Maravilhosa. Quando eu tava fazendo Sexo Frágil na Globo, que o João Falcão era o diretor, outro gancho legal, né, pra gente falar, porque o João começou como meu amigo compondo Lisbela, depois me chamou pra ser diretor musical da Globo, do programa dele, Sexo Frágil. Aí um dia, eu tava com ele, no Braseiro, que é um lugar do Rio de Janeiro ali, de noite, o pessoal bebendo, se divertindo, e eu cheguei pra ele e falei, cara, que time que tu reuniu, falei pra ele. Que time que tu reuniu? Tu é um excelente diretor. Aí ele falou pra mim, não, eu sou um excelente químico. Eu nunca vou esquecer esta frase. Porque é exatamente isso. Você falou lá no início do nosso papo de juntar as pessoas certas, de saber quem vai realizar. Então, a qualidade de um grande diretor para mim é ser um excelente químico. Não adianta tu falar assim, eu vou botar os melhores profissionais. Não vai dar certo. Né? Tu tem que achar o equilíbrio, né? O futebol tá aí pra isso. Vou pegar os melhores jogadores de cada posição. Bota pra jogar junto e vê que vai dar. Tu tem que transformar aquilo num time. Tem ego, tem problemas, tem questões, tem empresário. Tem... Não vai dar. Você tem que saber o que vai funcionar. No passar do tempo, com a experiência, quando tu vai vivendo, tu começa a perceber que a química ela não é tão simples, mas ela precisa ser testada, mas tudo tem que ter um objetivo, né? O objetivo, como tu trouxe lá no começo, óbvio que a gente tem a responsabilidade do projeto, mas é o criar, né? É o desenvolver, é o estar participando daquela atmosfera que tu tá conduzindo ali, por exemplo, na questão da trilha, da construção de trilha, porque imagina tu tá junto de uma oportunidade gigante dessa, tu não sabe muito bem, pô, mas será que eu vou acertar? Por onde eu começo? Daí tu busca referência de quem já criou e quem já exportou a sua arte, desenhou ela, plastificou ela, criou os discos lá que tu foi escutando, foi buscando, e aí tu trouxe um resultado que foi a trilha mais vendida da história do cinema brasileiro, que é Lisbela e o Prisioneiro, e eu sou muito feliz de estar escutando essa história aqui, muita gente está escutando junto com a gente aí, eu estou mais feliz ainda. Mas aí vem a minha pergunta posterior a isso na tua carreira, saindo da trilha, tendo esse sucesso, juntando, fazendo essa química toda que tu construiu, como é que tu vai para a direção de cinema? Foi uma coisa que tu quis se provocar? Sim. Eu sempre quis dirigir, assim, mas aí é que tá. Você tava falando aquela coisa de, eu não consigo, eu não sou capaz, lembra que a gente tem essa dúvida na vida? Eu sempre quis dirigir, mas aí eu sempre achava isso, não, mas eu não vou dirigir. Imagina, dirigir um filme, cara. Eu via meu pai dirigir aqueles filmes lá, cara, coordenar 40, 50, 80 pessoas. Refletor, cabo, gerador, gente, comida, não sei o que, van, set. Fala, cara, que loucura. Não sei se eu sou capaz disso, não sei. E aí, com o tempo, né, eu comecei a ficar curioso, fazer umas brincadeiras, assim. Comecei a brincar, fazer dublagem, umas palhaçadas assim com os atores e tal. Aí eu tive a ideia de fazer um curta. Eu sempre fui muito da comédia, né? Sempre fui muito do humor. Sempre tive muito humor. Eu gostava de fazer palhaçada. Eu gostava, adorava isso, desde criança, assim. Curtia, quando eu era criança, fazia uns vídeos de humor, assim, zoando e tal. Um terror com humor. Essas brincadeiras que a gente faz em casa, né? Hoje em dia a galera pega e posta no TikTok, não sei o que. Eu não, a gente fazia em vídeo e ficava ali pra gente. Não tinha rede social. Posta e dá certo, né? Dá muito certo, porque hoje em dia também a tecnologia é outra, mas naquela época a câmerazinha de vídeo fazia de brincadeira pra tu ficar rindo em casa com a família. Eu sempre tive essa coisa do humor, e aí com o tempo, depois eu fui fazer o Desafinados, o Walter Lima Júnior me chamou pra atuar no filme, precisava de um músico, e aí eu vendo o Walter, colado no Walter, aprendendo com o Walter Lima um dia falou pra mim, cara, tu tem cabeça de diretor, você deveria dirigir. E o Walter buzinando, tu tem cabeça de diretor, você deveria dirigir. Aí outro dia ele falou, cara, tu tem um ótimo relacionamento com todo mundo, você deveria dirigir. Eu falei, por que o Walter tá insistindo nisso? E aí é isso, Walter, cara, você tem todo o talento para dirigir, é só você acertar na tua história, faz umas brincadeiras, pensa nos curtas e tal. Aí um dia, cara, isso é muito engraçado. Um dia eu fui jantar com o Lázaro Ramos lá em São Paulo, que é um grande amigo do início da carreira, fizemos junto Sexo Frágil na Globo. E falei pra ele, Lázaro, eu quero fazer um curta, cara. Tu faz?
como ator e tal. Ele falou assim, que curta que é? Eu falei, chama Ópera do Malandro. Aí ele falou, não, mas Ópera do Malandro é negócio de Chico Buarque, cara. Não vamos mexer com o Chico Buarque, não. Eu falei, não, cara, nós vamos fazer um musical com as músicas do Sérgio Malandro. Bah, que Aí ele falou, meu loucura. irmão, isso é do caralho. Ele falou, isso é genial. Eu vou produzir esse filme, velho. Dia seguinte, cara, coisa mais insana. Dia seguinte, tava eu, Lázaro Ramos, o produtor dele, Thaís Araújo. A gente tá sentado no Outback, velho. Na varanda, produzindo o filme. Cara, e o que nós vamos fazer? E essa cena, vamos chamar quem? Cara, a gente começou a chamar as pessoas. Lúcio Mauro Filho, Sidney Magal, todo mundo que a gente conhecia. Luciano Zafir, os amigos todos, Togum Teixeira, Jair Oliveira, Caetano Veloso, Wagner Moura, todo mundo, velho. Chamamos todo mundo. Ângelo Paes Leme. Todos falaram, beleza, vamos fazer essa maluquice. Todos. Fizemos o filme, velho. Ópera do Malandro. Meu primeiro curta-metragem. Porque Lázaro acreditou que poderia, essa bagaceira poderia virar algo. E virou. E o filme é muito divertido, é um musical. Sem pretensão nenhuma. Absolutamente nonsense. Onde tem todo esse elenco doido fazendo essas coisas. E tem o Caetano cantando a música do Malandro no final. O Sidney Magal cantou Farofafá. E quem fez o personagem foi o Lúcio Mauro Filho. Que faz o Magal, ele interpreta. Cara, uma brincadeira maravilhosa que a gente fez, sem pretensão, fizemos na Quanta e tal. O filme ganhou diversos prêmios, foi para vários lugares, ganhamos um disco de ouro do MySpace, que na época não tinha YouTube, mas a gente teve 250 mil views em 3 dias no MySpace. Foi um sucesso absoluto. E daí pra frente eu falei, cara, porra, eu posso dirigir. Legal. Aí eu fiz um segundo curta, que chama Manual para se defender de aliens, ninjas e zumbis. Um curta que também, mesmo nonsense, essa parada rock and roll com nonsense que eu gosto, essas viagens loucas. E aí a Warner comprou os direitos desse filme e transformou numa série de 13 episódios que eu vinha dirigir depois, tô falando isso em 2007. Em 2016 eu vinha dirigir essa série, 9 anos depois, quando realmente me tornei diretor, né? São 9, 10 anos de estrada para tu poder entender o que é dirigir um filme, uma série. Claro, tem todo mundo. E essa série foi feita na Warner com Rita Lee no elenco, Zé Celso Martinez, Jandira Martini, Michel Joelsas, Daphne Bozaschi, o Branco Melo. Eu chamei uma galera assim que eu amo e fizemos a série. Então, assim, é um caminho muito doido esse de dirigir, né? Antes da série, eu já tinha feito meu primeiro filme, que é o Entrando Numa Roubada, que é um filme, uma comédia de erros, né? Um filme bem sarcástico. Com a assim. Débora Seco, esse? Débora Seco, Lúcio Mauro Filho, Julinho Andrade, Ana Carol, Bruno Torres, Marcos Vera, Zé do Caixão fez uma participação. O filme é muito doido e é muito legal. E eu, como diretor, tenho esse lugar. E aí, é que tá, você não sabe como as pessoas te veem, né? Você nunca sabe como as pessoas te veem. Eu falo pra você o filme que eu fiz aqui, né? Eu tô falando, o filme é nonsense, é doido, não sei o que, mas tu vai ver o filme e vai ver outra coisa no filme. Claro. E isso eu tô te falando porque vai focar no que a gente vai centralizar e sintetizar o que a gente tava falando, que é interessante, que é o seguinte, aí depois de eu lançar esse filme, a Revista Cinema Brasileiro fez uma matéria sobre o filme. O que ele achava do filme. E o título da matéria, a foto era uma foto minha, e o título da matéria era O Cineasta Heavy Metal. Tu vê só. Aí eu falei, olha o que esses caras pegaram, velho. Eles conseguiram pegar o meu filme tem a minha essência. Fiquei feliz. Eu adoro Entrando na Roubada. É um filme que eu adoro. Porque é um filme que tem a minha essência. O crítico de cinema viu e falou, cara, adorei. É isso aí, esse cara tem esse dedo. Então a minha função no cinema é essa, como diretor. É trazer a música de uma forma que as pessoas não escutam. Entendeu? Eu sempre pensei nisso nos meus filmes, né? E tu como cineasta, assim, tendo toda essa carreira maravilhosa que a gente tá conversando aqui, apresentando, como é que tu encontra hoje, na tua visão, dentro de uma modernidade, de uma forma de multiplataformas, o cinema brasileiro? Em que lugar tá o cinema brasileiro hoje? O cinema brasileiro,
É muito difícil falar sobre isso, né? Porque a gente tá falando de uma coisa muito ampla. Vamos falar dos talentos brasileiros, né? O Brasil, cara, pra mim é o país onde tem os maiores talentos. Tanto pra música quanto pro cinema. Sem desmerecer qualquer outro. Todos os outros países têm incríveis talentos. E por isso também que a gente faz coisa fora, né? São muitos os talentos. Mas os talentos brasileiros, eles têm uma coisa única, né? Aqui se aprende a fazer as coisas de uma forma muito diferente. A gente tem uma cabeça muito ampla nas funções. Então é aquilo, tu filma, tu edita, tu escreve, tu vende o teu negócio, tu fecha o teu cliente, tu faz muita coisa. Às vezes você fala isso para um americano e não entende. Ele fala, cara, mas por que você faz tudo isso? Como é que você faz? Porque desde pequeno eles aprendem que as coisas são setorizadas, sabe? Que é diferente a parada. Na trilha sonora é isso. Por exemplo, a trilha sonora lá tu tem o diretor musical, o produtor musical, os engenheiros que fazem o som, os caras que fazem o score, que é a parte de orquestração, tu tem o copista, que é o cara que... Cara, são muitas subfunções que eu faço sozinho aqui no Brasil. Eu, o Antônio Pinto, o André Bujanra, o Davi Tigel, o Léo Anquim, aqui no Sul, todos nós que compomos trilha, a gente faz trabalho assim. Eu sou o diretor musical, o produtor musical, o engenheiro, o músico, toco a maioria dos instrumentos, escolho as paradas todas, chamo os caras, ligo, fecho a gravadora, tudo uma pessoa só. Agora que está mais profissional, o cinema, até mesmo por ter um pouco mais de dinheiro, setoriza um pouco mais. Isso nos traz uma diversidade e uma capacidade que difere de muitos outros profissionais. Isso é o que eu acho que o Brasil mais tem de legal hoje, né? Tem um menino chamado Zé, se não me engano, Zé Júnior, o nome dele. Ele é um cara da Bahia, ele mora em São Paulo, ele tem um canal de YouTube e um canal de um Instagram. Cara, esse moleque faz filmes sensacionais. Ele faz sozinho com os amigos dele. Pega uma câmera, um Alpha 7, faz. É demais. E eu sempre falei pra ele, eu quero trabalhar com você. A gente precisa trabalhar junto. Eu quero fazer um filme contigo. Sempre falei pra ele. Então, assim, tu vê esses talentos e fala, cara, olha só esse moleque fazendo isso pro Instagram, velho. Isso aqui é um filme. Tu pega esse moleque, pensa, acerta na equipe. Fala, Zé, faz o teu filme. Vai ficar um puta filme. O Brasil tem essa maluquice. E eu gosto disso. Agora, não vamos entrar em partes burocráticas de cinema, de falta de dinheiro, de política pública, de não sei o que lá. Isso aí eu não vou falar aqui. Isso aí a gente sabe que sempre foi um problema, sempre vai ser um problema. Por mais que se fale que no governo tal, no governo Y, X, teve mais dinheiro, teve menos. Cara, a gente sempre tem que ter mais, sempre tem que fomentar mais. Porque a arte, ela é consumida 24 horas por dia por todas as pessoas. Se tu parar pra pensar. Tu tá no Uber, o cara tá ouvindo música. Você tá na rua, você tá ouvindo música. Você tá numa loja, você tá ouvindo música. Você para no sinal, você tá vendo um vídeo. Você tá na rua, tu vê uma propaganda no telão. O dia inteiro é consumo audiovisual. Sabe? Então, como é que você vai manter isso num país, numa escala maior? Sabe? Isso é que tem que ser estudado. É muito além do que está sendo feito hoje. Sabe? Isso não é uma questão só política. É uma questão de olhar. Sabe? Porque tem vários caminhos. Vários caminhos. Caminhos privados, caminhos públicos. Depende muito do que vai se fazer. Então, como eu vejo o cinema brasileiro hoje? Eu vejo o cinema brasileiro numa ascensão eterna, como sempre teve, depois da retomada da reabertura do Ministério da Cultura, né? Depois que o Collor fechou, depois que reabriu, a gente está numa retomada. E sempre teve esse crescimento. E crescendo cada vez mais. Agora, é claro, porra, precisa de mais oportunidades, precisa olhar essas pessoas que estão aí. Como é que essas pessoas, por exemplo, tem gente que não bota um filme no edital, que não sabe botar, não sabe que o edital tá aberto. Fala, pô, por que tu não faz teu filme, bota um filme no edital? Mas eu nem sabia que tinha edital. Não chegou para mim. Eu que sou uma pessoa do cinema, é uma dificuldade eu saber que tá aberto um edital. Alguém tem que me avisar. Porque eu entro num lugar, não consigo. Então, assim, é tudo muito difícil. É muito difícil. Então, assim, uma pessoa que trabalha num banco, ou trabalha numa loja, é um vendedor, um camelô, como é que esse cara quer fazer um filme? Sabe? Como é que ele vai fazer um filme? Como é que ele sabe que abriu um edital e ele pode botar um filme? Por exemplo, o primeiro edital que eu ganhei, que foi o de Entrando numa Roubada, o filme que eu falei, esse edital tinha 4 cotas, eram 10 filmes que iam ser aprovados. 4 eram obrigatórios ser diretor estreante de longa.
E esses diretores eram obrigatórios que tinham dirigido 3 curtas. Era perfeito pra mim. Eu tinha dirigido 3 curtas e nunca tinha feito um longa. Sacou? E esse edital eu consegui ter acesso a ele, ganhei esse edital. Mas se eu não tivesse tido acesso a esse edital, eu teria perdido o edital para outra pessoa. E assim vai, entendeu? Só que eu sou uma pessoa de cinema, convivo com as pessoas de cinema, e essas informações chegam para mim. Então isso tudo tem que ser pensado. Eu não tô aqui para falar, vai ser assim, tem que ser assim. Quem sou eu? Nem quero isso. Mas as coisas têm que ser faladas, têm que ser pensadas para que essa galera pense. Pô, não, o edital não tá chegando em quem faz. Então como é que nós vamos chegar? Cara, faça uma campanha no TikTok, sei lá onde, no Instagram, sabe? Esses videomakers que tem hoje no Brasil de TikTok, de Instagram, de redes sociais, de YouTube, são maravilhosos, cara. Você vê vídeos deles e você fala, cara, como é bem feito isso. Sabe? Tu vê o trabalho do Guilherme Coelho, sabe? Que é um cara maravilhoso que eu conheço há muito tempo, que hoje em dia tá trabalhando, né? Fazendo efeitos aí pro Mion, pra não sei quem. Tem vários aí que dá pra seguir essa linha. Tu sabe que falando sobre arte, cultura e cinema, tá? A gente conversa muito, eu converso muito com o Alan, que tá aqui comigo, sobre a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul é um exemplo de como é forte e é importante tu ter um investimento no cinema. E o cinema, ele exporta, né? Ele exporta cultura. E hoje tu vê, tu vê em roda de conversa, até não tem faixa etária, não existe idade de pessoas consumindo cinema coreano. Não. É absurdo isso. É. E o brasileiro não é consumido nem aqui. Inclusive o brasileiro médio, digo, a maioria, ele pensa, o cinema brasileiro não é bom, né? Então, porque a gente faz um comparativo muito direto com o americano, que tem muito dinheiro. Mas a gente está hoje num momento de muita ansiedade, de muito imediatismo. Eu vejo jovens que não querem cinema porque eles acham longo, demorado, cansativo ver filme e preferem ver YouTube. Nada contra o YouTube, a gente está no YouTube também. Mas falta um incentivo organizacional pensando no país e numa construção de nação, né? E potencializa, né? E busca pessoas que talvez quisessem fazer parte da arte, quisessem fazer arte e não consigam. Eu sempre achei a arte muito ela exclui demais. A arte, para mim, desde que eu me conheço e quis trabalhar com vídeo, com fotografia, com música, com tudo isso que a gente está fazendo aqui, eu sempre senti muita dificuldade de entrada. E aí eu comecei a me juntar com os meus amigos. Pô, vamos juntar com um, com outro ali, vou começar a fazer o que eu posso. E aos poucos eu fui tomando tamanho. Hoje a gente está com um tamanho super legal, me sinto super satisfeito. A gente está sempre buscando, né, André? A gente está com diversos projetos. Mas a importância disso que tu traz, que tu apontou da cultura para a formação, é muito interessante. Não, é exatamente o que você falou. Tipo, você pegar o exemplo da Coreia, é claro, né? A Coreia investiu muito, né? O governo investiu muito para criar essa indústria. Eles queriam criar uma indústria gigante, grande, ganharam um Oscar de melhor filme, né? Um Parasita, né? Parasita, melhor diretor. E realmente é um filme assim, parrudo, sabe? É um incrível, filme incrível. muito bem feito, com cenário, né? Aquela enchente foi toda feita em estúdio, né? É uma coisa que você vê que fica impressionante o dinheiro que se gasta num filme. E no Brasil, a gente não tem esse olhar, né? O povo tem essa coisa do cinema ser ruim, né? Que é uma coisa que vem de décadas atrás, que é uma frase que se repete. Se repete, se repete. Ah, o cinema é chato, o cinema é lento. Isso aí é uma frase repetida. Não é o que acontece hoje no cinema. O cinema brasileiro não é lento. Os filmes do Paulo Gustavo não são lentos, pelo contrário. São grandes sucessos de bilheteria. Os filmes do Leandro Hassum, os filmes da Ingrid Guimarães, o filme do Lázaro Ramos, os meus filmes, todos esses filmes, né? São filmes que têm uma pegada, tem uma linguagem, cada um é de um jeito, você pode gostar de um, não gostar do outro, não tem nenhum problema. Mas são filmes que, eles não são filmes chatos. E se tu quiser fazer um filme chato, tu pode fazer um filme chato. Não tem nenhum problema em fazer um filme chato, sabe? O que não se pode é ter esse fomento, essa coisa da falta de informação. Porque o cinema brasileiro não é mais como era lá atrás, que o áudio era ruim, que se falava isso. O áudio é muito ruim, o áudio é fora de sync, o filme é chato, o filme é lento. Qual o filme lento brasileiro que você viu ultimamente?
tem que perguntar pra pessoa. A pessoa vai te falar um filme de sei lá quantos anos atrás. O filme, os filmes não são lentos, né? Tu vê um filme que eu fiz, o Desafinados, por exemplo, é um filme que tem 2 horas e 40 de filme. O filme não é lento. O filme são 2 horas e 40 de acontecimentos, de histórias, de música. Uma banda que vai pra Nova York e se ferra, e o cara se apaixona por outra mulher, a mulher dele tá grávida no Brasil, e não sei o quê, e acontece isso e aquilo outro, e o cara larga tudo porque tá sem dinheiro e volta pra cá, o outro é preso porque vem a ditadura militar no Brasil. Tudo acontece nessas 2 horas e 40. Cidade de Deus não é um filme lento. Então, assim, não tem mais essa coisa, filme ser lento, não ser lento. Eu acho que o que falta é isso, é a falta de informação para o cinema nacional atual que está sendo feito, né? Agora, também é aquilo, né? A gente está num país que tu não tem cota de tela, sabe? Aí sim a gente tem que falar politicamente, sabe? Entra um filme dos Estados Unidos no Brasil, um filme tipo, um filme grande, eu não vou falar nomes de filmes, mas um blockbuster desses aí, super, a franquia gigante. O cara bota 2.000 cópias no cinema, cara, sobra 200 salas para todos os outros filmes. Então tem que ter uma política, é o seguinte, ou você taxa essas cotas, essas cópias, perdão, ou tu taxa essas cópias, sacou? Ou então tem que ter uma cota de tela, tipo, amigo, você só pode colocar 250 cópias. Você não vai entrar com 2.000. Senão a pessoa não vai ver o filme. O que acontece? Lança o filme do André, eu entro com 2.000 cópias. Lança o filme do João com 2 cópias. Eu faço 1 milhão de espectadores, o João faz 3 espectadores. Semana seguinte vão tirar o filme dele e vão dar as salas dele pra mim. E assim vai. Então por isso eu não vou fazer mais o meu filme. Tu vai fazer teu filme. Muito legal. Tu vai fazer teu filme. Tu vê que você entendeu o exemplo não, que eu entendi, usei? claro, É isso. com certeza. Acho que o pessoal também entendeu. E agora eu tenho uma pergunta que vai para a modernidade, tá? O intuito dessa ideia da troca de papo aqui, desse bate-papo com pessoas distintas, com carreiras distintas, com histórias legais, assim, é justamente a gente trazer conhecimento e compartilhar, né? Eu acho que o compartilhamento de experiência fomenta muito o desenvolvimento pessoal e profissional de qualquer pessoa, seja ela jovem, seja ela mais velha que quer trocar de carreira, seja ela que quer estar em arte ou não. Aí eu te pergunto, André, uma das dificuldades que eu tô vendo de um público em geral, assim, da maioria, tá? Porque a gente acaba vendo a minoria e acha que a história está sendo contada por todo mundo, mas não. A maioria tá com dificuldade de se encaixar nesse mundo digital porque ele te consome demais. É isso que eu percebo. Não sei se eu tô certo, mas é isso que eu escuto. Porque ele te consome gerar conteúdo todos os dias, fazer vídeo e stories toda hora, ter constância absurda, e tu acaba sendo consumido demais por muita informação. E tendo que inventar muita informação. Aí tu acaba sendo mais raso, porque tu tem menos tempo, porque tu faz as coisas muito cotidianas, tu começa a se frustrar porque tu se compara com o outro. Isso tem desencadeado vários problemas psicológicos, né, em todo mundo, e isso está sendo muito discutido agora e é um baita de um perigo, tanto na geração que está entrando, tanto na geração 30+. Eu acho que basicamente com todo mundo. Qual a tua percepção dessa evolução da internet, da facilidade de informação, da multiplataforma, para quem quer criar conteúdo, para quem quer criar cinema, para quem quer ser fotógrafo, para quem quer ser um trilheiro, para quem quer ser um diretor de cinema? Como é que ele tem que se adaptar? Ele tem que estudar, ele tem que baixar a cabeça e estudar muito, ele tem que olhar YouTube ou ele tem que virar um influencer? Como é que tu vê esse cenário? Qual a tua opinião sobre isso? Que pergunta complexa, cara. Eu não sou inteligente. fácil. Muito inteligente sua pergunta. E é muito difícil, né, de se responder isso, porque, primeira coisa, a tua pergunta, tu quer fazer cinema, tu quer fazer trilha, quer ser um fotógrafo, estude. Ah, mas eu não tenho dinheiro para estudar. Beleza. YouTube, cursos gratuitos, tem um monte na internet. Aprenda, vai atrás. Festivais de cinema na tua cidade, cidades próximas, tem cursos, tem workshops, tem um monte de coisa que você pode fazer. Isso é importante que a pessoa saiba. Ver, assistir filmes. Né? Hoje em dia, você não tem condição de ir ao cinema, por ser caro, por ser longe, um monte de plataformas, um monte de coisas que você pode assistir, filmes gratuitos ou filmes na Netflix, onde quer que seja, no Globoplay. Assista bastante cinema, tenta entender o que está por trás, como foi feita aquela cena, tenta visualizar que aquilo ali é uma obra, né, que tem gente que iluminou aquela cena.
Se você quer estudar cinema, né? Tu tem que saber o que tá por trás. Como foi fazer aquela cena, como é que aquele ator se comportou, aquele figurino, qual o sentido daquilo tudo, a luz, a música, o som, o diálogo e tal. Tenta entender a complexidade que é fazer um filme que é muito grande. É a primeira coisa que eu falo. Quer estudar cinema, tem que estudar e tem que ver cinema. Tu tem que ter conhecimento cinematográfico, entendeu? Tem que ver filme. Brasileiro pra caramba, americano, filmes antigos, Orson Welles, tudo. A escola de cinema básica, né? Você tem que saber isso, não tem jeito. Porque isso vai te dar chão. E tu vai saber onde começou e para onde parou. A segunda coisa, a questão de ter que postar vídeos diários e ter que gerar conteúdo 24 horas por dia para o teu canal, porque você tem um bom negócio ou quer ser um influencer, o que quer que seja. Isso é um capítulo que eu tenho uma opinião muito muito minha sobre isso, né? Porque é o seguinte, gente, tem gente que não nasceu para fazer isso. Não nasceu para fazer isso. Tem gente que não sabe fazer isso. Não quer fazer isso. E é obrigado a fazer. E aí o que acontece? Tu tá focando no teu negócio e na tua carreira num lugar que não é o teu lugar. Entendeu? É aquele discurso do coach, né? Que o coach fala, você é muito mais, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo. Às vezes você não é aquilo que o coach está falando. Você é maravilhoso em outra área, mas não na área que ele está te falando que tu acha que tu é. Não adianta todo mundo querer ser fotógrafo, senão tu não vai ter um trilheiro, né? Todo mundo quer ser o ator. Se todo mundo quer ser o protagonista, você não vai ter um antagonista, você não tem um secundário, você não tem nada. Você não tem um figurante, você não tem nada no teu filme. As pessoas têm que saber o senso de equipe e do seu próprio lugar. Eu sou o trilheiro de um filme, eu estou fazendo a trilha de um filme, eu não vou me meter no roteiro do filme. Porque eu sonhei que sou roteirista e vou lá falar com o roteirista. Sabe? As coisas não são assim. E eu acho que isso se perde muito quando se fala de influenciadores. Porque tem gente que não é influenciador, não tem talento para aquilo. E aí acaba causando um problema. Tem um monte de influenciador aí que pela potencialização de uma rede social falam muitas bobagens e acabam causando problemas para si. Não para os outros também, mas para si. Porque não é para estar ali. O teu lugar não é ali. Eu já pensei muito nisso. Tipo assim, eu não sou influenciador, não quero ser influenciador. Porque eu não sei se eu quero falar coisas para as pessoas seguirem o que eu tô falando. Não sei se eu quero isso. Às vezes eu tô falando uma coisa e falo, cara, não é isso. Amanhã eu não penso assim. O ser humano é assim. O ser humano ele evolui constantemente. Eu fico pensando muito isso nos meus filhos, sabe? É interessante falar isso. Tipo, eu fico pensando assim, cara, ainda bem que não tinha rede social. Tipo na época do Lisbela, por exemplo. Porque minha cabeça era uma, cara. E hoje minha cabeça é completamente outra. Eu teria falado altas bobagens naquela época ali. Ah, eu não gosto disso, eu odeio isso, acho isso uma merda. Não pode fazer isso assim. Tu tá errado, não faz. Eu pensava uma coisa ali. Hoje eu penso outra coisa. Sobre a vida, sobre as coisas todas, sabe? E eu fico pensando, cara, como é que um influencer faz isso, cara? Como é que ele tem que se retratar, né? Por exemplo, um Felipe Neto, que falou coisas no passado que toda hora tem que ficar se retratando hoje. Deve ser um saco viver assim, cara. Toda hora tu ficar, desculpa, cara, desculpa, eu não quis falar isso, eu falei mal de você naquela época lá, eu falei mal, tomei 8 processos. Cara, é muito louco isso. Assim, essa tua pergunta é maravilhosa, porque ela é muito doida. E tu trazer ela pro cinema é isso. Cara, o que é um influenciador de cinema, né? Porque a gente tá falando amplo, a gente tá falando tanto do crítico quanto da pessoa profissional, tipo o profissional da fotografia. Maravilhoso, cara, tá lá, abre um canal, vai te ensinar a fotografar. Compra essa lente, compra essa câmera, faz assim, assado, vem pra cá, vem pra lá, isso é uma coisa. Tem gente que tem muito talento pra isso, gente que não tem. Agora, e o influenciador que é metido a crítico, que não estudou cinema, que não sabe nada, que assiste uma série e fala um monte de bobagem, não sabe o que tá por trás daquela série. Uma coisa maravilhosa que eu vi ultimamente foi o Tarantino falando do Coringa, você viu isso? Não vi, não vi. Eu amei. Eu não vi o Coringa, não vi. Tá? Nem um, nem o dois. Não, eu vi, não vi o 2. Musical, agora com a Lady Gaga. Que vocês acompanharam, todo mundo desceu o pau. A crítica desceu o pau. E quando o Tarantino foi entrevistado, as pessoas
queriam alguma lacração, alguma coisa assim, e perguntaram para ele o que ele tinha achado do filme. E ele falou uma frase muito inteligente, ele falou assim, que ele adorou o filme, e que as pessoas não tinham entendido que, na verdade, o filme tinha sido dirigido pelo Coringa. Ai, que incrível. Que o diretor falou, não, esse filme vai ser dirigido pelo Coringa, ele vai ser todo esculhambado, esse filme. Isso é uma visão do Tarantino, cara. Maravilhosa. Agora, por que ele tem essa visão? Porque ele é o Tarantino. Ele é um cara que ele entende muito de cinema. Então ele pode ter essa visão. Não sei se é a visão que o diretor teve, mas é um olhar genial de uma pessoa que tem um conhecimento cinematográfico para poder falar isso. Ao invés de chegar e falar assim, o filme é uma porcaria, o filme é horrível, o filme não sei o quê. Cara, fazer um filme é muito difícil. Tu criticar um filme, cara. Você tá fazendo aqui um podcast, fazer um podcast, um videocast é muito difícil. Muito difícil. Você tem o cenário, você tem a luz, você tem a edição, você tem seus parceiros, você tem os convidados, o cara tem que vir, você faz a pauta, você escreve, o cara entrevista, tu tem que acertar naquela entrevista, você tá buscando uma coisa legal. Tudo é muito difícil quando você trabalha com audiovisual. E um filme é isso levado numa escala maior, né? Porque tem a troca de locação, troca de figurino, troca de gente, alimentação, bilheteria, resultado, tu tem que dar resultado. Então, assim, é muito complexo você falar assim, o filme é ruim. Esse filme é uma porcaria. Porra, bicho, depois que eu dirigi meu primeiro filme, eu nunca mais falei que um filme é uma porcaria. Porque dá um trabalho ferrenho fazer um filme. E com certeza aquela pessoa que fez aquele filme, aquelas pessoas, aquele grupo, estavam se dedicando ao máximo. Exatamente. Independente. E fechando a tua pergunta, o que eu quero dizer é o seguinte, é isso. Estudar cinema, vá atrás, busque, estude, que você vai ter um monte de influência foda, um monte de gente top. Agora, ser um influencer de cinema, cara, é complexo essa pergunta, é muito complexa. Ser um influencer de qualquer coisa, de culinária, de qualquer coisa, a pessoa tem que ser aquilo ali. Ela tem que realmente ter aquilo nela, tem que ter um carisma, tem que saber fazer, tem que gostar de fazer. É o que tu me perguntou. Essa vida de gravar 4 vídeos por dia, editar 4 vídeos, ter que lançar. Cara, a pessoa tem que amar fazer isso. Porque senão com 2 anos ela vai ficar louca. Ela não vai suportar mais. Sabe? Então o que eu tenho para falar sobre isso, basicamente é isso. Agora é um assunto interminável, né? Isso é uma loucura. Mas muito legal, a tua resposta ela foi incrível também, não esperava menos do que isso, porque é um assunto complexo, é um assunto que lida com autossabotagem, é um assunto que lida com problemas da sociedade como um todo e até com dificuldade de ascensão profissional, porque às vezes tu vê o profissional ter, de todas as áreas, tá? De todas as áreas, não só do cinema, não da arte, ele ter que se adaptar a uma plataforma é ele mudar todo o conceito dele de como se vender. E tem gente que não gosta de se vender. Aqui no Sul, pelo menos, eu vejo que as empresas ou os profissionais, eles gostam de fazer um belo de um serviço, um baita de um atendimento, e que as pessoas se indiquem. E funciona esse mercado da indicação aqui. Só que tu tem tetos, né? E aí tu tem que passar esses tetos, daí tu tem que estar estudando, cara, como é que eu vou convencer uma massa do que eu sou incrível? Cara, tu precisa de fato convencer quantas milhões de pessoas, tu precisa de tudo isso, calma. Ou monta o teu pensamento a longo prazo, estrutura isso para o que tu consiga alcançar e vai vencendo passo por passo, porque as pessoas elas se frustram, porque elas criam um cenário gigante, o cara faturou 100 milhões com 22 anos de idade. Também vou. E às vezes não consegue. Às vezes não vai conseguir. A maioria. Então é sobre isso, sabe? Não tem que se equivaler a uma situação que não precisa ser pra ti, e tu também não precisa se comparar com uma pessoa que não tem nada a ver contigo ou com o teu perfil profissional. Isso é tão interessante, André, e é tão importante a gente difundir essa ideia para quebrar um pouco desse paradigma e ser um pouco de anti-herói nesse momento, que os caras estão te convencendo, cara, como eu enriqueci, como eu fiz dinheiro, como ser um cara foda, e aí tu acaba não conseguindo fazer porra nenhuma, nem ter sensibilidade, nem ter experiência, nem ter tempo de vivência, e tu começa a ser imediatista. Mas, João, você falou uma coisa maravilhosa, olha só. Quando eu fui fazer parte da filmagem do Não Se Aceitam Devoluções em Los Angeles, a gente contratou uma equipe pequena de lá. Fotógrafos, o fotógrafo era o Adrian, que eu te falei até dele aqui antes, e ele tinha um cara que era um foquista, o cara que faz o foco. Este foquista, velho, ele era o melhor foquista, assim, um dos melhores das séries americanas. Ele era contratado só pra fazer isso. E o cara, simplesmente, ele só queria fazer isso e só trabalhava com isso.
Ele não quer ser fotógrafo, ele não quer ser o diretor do filme, ele não quer ser o bambambam. Bam, bam. Ele quer ser um bom foquista, velho. E é o que ele faz. Porque ele sabe que ele faz bem e ele gostou de fazer aquilo ali. E é aquilo que eu falo, e é o que você falou agora. Ah, tu vai enriquecer, tu vai... Pô, teve um cara que fez um podcast de música e bombou, tá ganhando um monte de dinheiro. Que bom pra ele. Talvez eu não seja essa pessoa. Sabe? Eu não sei se eu quero entrevistar um monte de gente que eu não quero falar. Não quero trocar ideia com gente que eu não tô afim. Talvez. Ou talvez eu queira fazer um podcast doido, entrevistando o compadre Washington pra falar de heavy metal. Sabe assim? Talvez ninguém queira ver esse podcast, mas é o que eu quero fazer. É o que eu tô afim de fazer. Eu não posso fazer o que... Não, se você fizer isso assim, tu vai ganhar muito dinheiro, porque vai dar tantos views, porque o algoritmo, porque eu não sei o quê. Isso não vai funcionar assim. Isso não rola assim. E aí você perde o teu lugar. Imagina se o foquista quiser ser o diretor, ele vai perder o lugar dele. Ele vai sair do foquista, vai entrar um outro, e ele não vai conseguir ser o diretor. Porque ele não é aquilo ali. Entendeu? Se ele é, ele sente que ele é, ele tateia, ele experimenta, ele vai... E vamos ver qual é o caminho. É igual a minha história que eu contei aqui de trilha. Eu comecei tocando violão, tateando, tentando ver, entendendo, fiz o curso de trilha, fiz outro, fiz uma trilhazinha para uma amiga do meu pai, não sei o que. Você vai indo. Se a coisa não tá rolando, cara, não rolou, não é aqui meu lugar. Sabe, eu posso até insistir um pouco mais, mas é claro que em um determinado momento você vai ver qual é o teu lugar. E faz parte, sabe? E é exatamente isso que você tá falando. Sabe, a gente tem que parar dessa coisa de ser herói. Sabe, de que todo mundo é isso. Não, cara, as pessoas têm diferenças, cara. Tem. As pessoas são diferentes. Tem uma resposta do Hermeto Pascoal maravilhosa, que ele deu uma vez numa entrevista que eu tava dirigindo, que alguém falou assim, pô, essas pessoas que são iguais, ou se alguém perguntou assim, aí ele falou assim, não, as pessoas não são iguais. As pessoas têm um número de fio de cabelo diferente uma da outra. Essa resposta é maravilhosa, Genial, velho. É genial. As pessoas são diferentes de qualquer jeito. Mesmo se você for contar, você não vai ter igual. Então as pessoas não são iguais. Acabou. Ponto final. Então não é assim. Isso vai funcionar pro João e pro André. Sabe? É isso que a gente tem que saber. Não, vai no teu caminho. Vai no teu tato. Sente. Pense no que tu quer. Sinta teu coração ali. Você vai sentir a parada. Não vai na onda. Ah, tu tem que fazer isso. Não, tu não tem que fazer nada, tem que fazer o que você acha legal. E uma última coisa, assim, que eu penso sobre esse aspecto para fechar, caso a pessoa, assim, acredite no projeto, muitas pessoas vão tentar trazer nuances para ela desacreditar, né? Porque a gente tem isso, né? Claro. E as pessoas estão muito... Eu conversei isso ontem, numa entrevista com uma fotógrafa amiga minha e incrível, a Ju Posati. A gente estava falando sobre o número de likes. E tem uma história que eu contei lá, eu vou repetir aqui pra gente poder falar sobre isso. Legal. Há 4 anos atrás, eu fiz uma foto dela, na 7 de setembro, aqui no centro de Porto Alegre. E eu coloquei R$20 em tráfego pago naquele momento, e a foto deu 1.700 curtidas. Se tu fizer exatamente a mesma foto hoje no Instagram e colocar os mesmos R$20, ou multiplicar isso por 10 e colocar 200, não vai alcançar nem perto disso. Porque a plataforma limitou. Então não quer dizer que a foto é ruim, quer dizer que ela não está alcançando porque tu tem limitações. Então as pessoas se balizam muito nessa ideia de like, views. E cara, não é sobre isso. É sobre verdade. Perfeito. É sobre personalidade, é sobre vontade de criar histórias, e assim tu criou a tua história no Lisbela e o Prisioneiro, assim tu juntou o Sepultura com o Zé Ramalho, assim tu construiu várias nuances que tu tá dividindo aqui com a gente hoje. Eu te agradeço por ter enfrentado todos esses desafios, porque nada é fácil. O final da obra parece lindo, tá todo mundo lá aplaudindo, mas a construção dela... É complexa. Ela é complexa. Então, assim, uma vez uma pessoa me falou o seguinte, João, imagina tu fazer uma live para 50 pessoas. Falei, só 50 pessoas me assistindo, né? Que coisa horrível. Coloca 50 pessoas numa sala prestando atenção em ti, vamos ver se tu não vai apertar. Não aperto, eu tenho medo. 10 pessoas. Eu já tenho um receio, e 10 é um número ótimo. Começa de 10, vai para 12, para 13, para 14. Porque hoje tem tanto enxame de informação, a gente vive numa poluição de informação, que o conteúdo bom não tem se destacado. E o conteúdo ruim tem virado o comum. E o comum é o que o povo consome. Então o povo está se acostumando a consumir o comum. E quando vem com algo diferenciado, o cineasta heavy metal, às vezes causa
alguma diferenciação no público. Só que é isso que é o legal. A construção do cinema é isso. E para finalizar, assim, a inteligência artificial, a gente está vivendo ela como um aspecto mais revolucionário dos últimos tempos. Como tu vê ela aplicada ao cinema? Como é que tu enxerga esse novo momento, assim? Acho válido, acho muito válido. Depende de como se aplica e para quê, né? O que não dá é para você achar que a inteligência artificial vai fazer um filme para você, tu vai pegar os direitos para você e exibir, como fosse teu. Porque é isso que muita gente tá fazendo. Inclusive, um cara foi preso nos Estados Unidos fazendo isso com música, não sei se você viu. Não vi. Ele gerou 600 mil fonogramas, 600 mil músicas por inteligência artificial e criou, tipo, 300 artistas diferentes, pulverizou isso lá e ele tinha uma farm de plays e botava a farm para dar dinheiro para ele. Aí começou a arrecadar $1 milhão por mês. E aí a galera se ligou e falou, isso aqui não é música real. E aí a lei acaba punindo, né? A gente não precisa chegar nesse ponto. Agora, se tu tá com a dificuldade de fazer uma cena X e tu quer colocar um pássaro voando no céu e a inteligência artificial vai desenhar isso pra você em 1 minuto, não tem nenhum problema com isso. Se o teu filme tem essa linguagem, se tu acha legal, menor problema, né? Tu quer colorir o rosto do cara de tal jeito com uma coloração que a inteligência artificial te dá, ótimo, use. Ah, na música eu queria um solo de baixo de inteligência artificial. Legal, tudo bem, não tem problema. Eu não vejo problema nenhum nisso, pelo contrário. Acho que pode ser muito bacana e divertido usar isso. Como tantas e tantas vezes a gente passou por mudanças de tecnologia durante a história musical e a história cinematográfica e tudo volta ao mesmo ponto. No final das contas, tudo volta ao mesmo ponto. Se você pegar os grandes filmes que estão no cinema hoje, os filmes que estão nas plataformas, e os filmes que vão concorrer ao Oscar, por exemplo, ao Globo de Ouro, ao Prêmio Brasileiro, Prêmio do Cinema Brasileiro e tal, são filmes feitos com câmeras profissionais, caras, equipes, iluminadores, enfim, toda a nossa equipe gigante que a gente tem no cinema, porque é o seguinte, não adianta achar que uma inteligência artificial, uma coisa ou outra, vai substituir o teu fotógrafo, o teu mixador, o teu engenheiro de áudio, o teu músico, a tua trilha sonora, a tua canção tema. Isso não vai acontecer. Nunca aconteceu e não vai acontecer, né? Porque não há coisa igual. Não existe igual. Você fazer aquilo focado para aquele trabalho com o teu coração, com o teu conhecimento, com a tua alma e tal. Se aproxima muito, mas não rola, sabe? É só o que eu tenho a dizer. Agora, eu acho válido, acho tudo super válido, não tenho nada contra usar a inteligência artificial para nada. Eu tenho uma sketch que eu criei ontem, e eu queria aplicar a inteligência artificial nessa conversa pra gente dar um pouco de risada, mas eu vou ver se é porque eu acho que tá falhando, porque a minha ideia era colocar o chat GPT pra conversar com a gente, eu vou explicar aqui. Vamos. Só que era lá no começo da conversa. Ah! E aí as perguntas que eu já tinha desenhado com o chat GPT, tu já me respondeu todas. Mentira. Então eu vou tentar dar uma ligada aqui, vou ver pra ele, porque agora o chat GPT ele fala, vamos ver se vai funcionar. Oi, chat. Eu acho que ele não vai funcionar comigo agora desse Fala, jeito. João. O que manda? Aí, chat, olha só, tô aqui com o André Moraes, a gente tá fazendo uma entrevista, a gente já conversou praticamente sobre tudo aqui. E eu queria que tu fizesse aquela pergunta que a gente combinou pra ele hoje. Vamos ver se ele vai responder. Claro, João. André, conta pra gente. Como é o processo de composição de uma trilha sonora pra você? Desde a inspiração até o momento em que ela ganha vida no filme. Tá, tu quer responder essa? Claro. Tá, O que você que manda. Tá, pode ser outra. pode ser essa. É que a gente já avançou bastante, eu acho que tu já falou um pouco da composição. Eu queria que tu fizesse aquela última pergunta que a gente combinou. Vamos ver se ela consegue, se não conseguir, eu mesmo faço. Esse é o tempo do chat GPT. Vai, chat, tu tá no meio da entrevista aqui ao vivo. Tenho mais uma pergunta. André, como o legado do teu pai, Geraldo Moraes, influenciou tua carreira e a importância do teu trabalho no cinema e nas trilhas sonoras para os teus filhos? Muito obrigado, chat. Era essa aí e tu conseguiu lembrar.
Era sobre isso. Maravilhoso, adorei. Cara, legado do meu pai. Sobre a minha influência, cara, é total, né? Meu pai era o cara... Meu pai vivia pensando em cinema 24 horas por dia. Filme, cena, vendo filme comigo, com a gente em casa. E meu pai era incrível, cara. Meu pai era a pessoa mais tranquila que eu conheço na história de vida que eu tenho. Cara que nunca se alterou. Cara, é uma loucura viver com meu pai. Meu pai era o cara assim, qualquer situação, ele tava daquele jeito ali. Tranquilo, conversava, tinha uma pra falar, muito calmo. Então, um dos legados que ele me deixa é esse também, assim, de, pô, não vamos precipitar, vamos pensar direito isso aí. Deixa eu ver, deixa eu olhar. E hoje eu sou diferente, eu já sou mais enérgico. Não, vamos resolver logo. Então hoje em dia eu já mudei muito, assim, sabe? Não, vamos pensar, vamos decidir isso aí com calma, vamos ver pra onde vai, o que você quer fazer e tal. No cinema, o legado é enorme, porque eu via meu pai escrever os roteiros ali em casa, ele ia lá para baixo, na sala que tem lá na casa de Brasília, da família, que aí ele vai lá, escrevia, ficava lá um tempão, meu pai fumava, né? Ficava fumando lá e tal. E eu ficava vendo aquilo, observando ele ali, ó, fumando, e escrevendo, e pirando nas coisas. E ficar a cabeça do meu pai é muito doida, né? E hoje em dia é a mesma coisa, né? Eu vou escrever, fico ali viajando, escrevendo e pensando, eu fico, cara, o tempo na cabeça é um, né? Na vida real é outro. É quando tu começa a criar. Então eu também falo muito dele para os meus filhos também. Meus filhos tiveram pouco contato com meu pai, né? O Francisco nasceu em 2014. A gente morava em São Paulo, meu pai em Salvador. Então a gente se viu pouquíssimas vezes com o Francisco. E o Antônio ele não conheceu, que nasceu em 2020. Meu pai faleceu em 2017, né? Agora, o maior legado que meu pai me deixou, que isso é uma coisa impressionante, cara, que é não julgar as pessoas. Eu nunca vi meu pai julgar ninguém. Eu nunca vi. Na minha vida inteira. Meu pai nunca chegou pra alguém e falou assim, ou pra mim, pô, o João tem tatuagem, o fulano usa brinco, o fulano é gay, o fulano é isso, o outro não faz direito isso. Eu nunca vi ele falar isso de nenhuma pessoa. Nunca falou. E eu demorei muito tempo pra entender isso. Falei, cara, meu pai nunca julgou ninguém. Ele sempre abraçou as pessoas. E sempre falou, não, vamos fazer, faz, vamos ver, vai atrás, vem pra cá, vamos agregar, junta e tal. Então eu acho que isso pra mim é o que mais me pega, assim, o que eu mais levo dele pra tudo, pros meus filhos e pro meu trabalho, sabe? Eu acho isso genial. Que incrível. Eu acho que assim a gente consegue encerrar esse belo papo que a gente teve aqui hoje. Agregador, com conhecimento, com responsabilidade, que é uma coisa que a gente traz muito aqui, e tu traz também essa responsabilidade. As tuas experiências compartilhadas, eu tenho certeza que vão ser pólvora para pessoas que estão tentando começar na carreira do cinema. É possível chegar, é possível criar, é possível fazer química no cinema, isso é divertido, isso é criativo, e às vezes a alma pede isso, né? Um pouco de eu estar participando aqui, eu querer isso, foi a minha alma que pediu. Cara, conversa com gente do cinema, da tua área, da fotografia, gente que vai discutir coisas que tu gosta de fato. Isso vai ser agregador para ti e para outras pessoas. Então quero te agradecer do fundo do meu coração por ter vindo aqui. Queria te perguntar o que tu achou da Bisturi Digital, então, aqui que tu conheceu aqui, nosso novo espaço. Gostou? Eu amei, maravilhoso. Bem, eu tô muito feliz que você me chamou, adoro conversar com você. A gente já se conhece há um tempo e, pô, eu adoro a Bisturi, tu sabe disso. E tá lindo, tá maravilhoso. Foi a primeira coisa que eu falei quando eu cheguei. Falei, caramba, o cenário tá lindo, cara, muito legal. Que legal. E quando eu vi os outros programas também, eu vi como fica, né? No vídeo, na câmera e tal. A luz tá linda, arrasou. Tá muito legal. Obrigado, tá, André? Valeu Obrigado pelo você. papo. O conteúdo é muito bom, isso aí. Obrigado, tá? Tamo junto. Gente, a gente encerra aqui o nosso papo hoje. Quem assistiu até o final, eu queria só trazer o trabalho do André. Onde é que as pessoas te encontram, André? Onde é que elas conhecem o teu trabalho? Como é que é o teu Instagram? Meu Instagram é André Moraes Oficial, com 2 Fs, né? É o meu Instagram. No meu Instagram eu posto bastante coisa. Sempre nas quintas-feiras, ali nos TBTs, estou postando algumas coisas. Ontem eu postei até uma coisa de Jô Soares lá e tal.
bem legal. Sempre tô ali alimentando. E os filmes, vocês podem ver, o Entrando na Roubada tá em várias plataformas. Tá na Amazon, tá no Now, que é fácil de ver, tá no próprio Pluto TV. Tem ali ele para assistir. Compro Likes, que é a minha última série, tá no Disney Plus hoje. Os curtas estão no YouTube. O Manual para se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis não está disponível. Ele era da Warner, mas ele tá sem contrato. E eu tô renovando com o streaming para que possa voltar. Porque eu acho muito importante que a gente possa ver essa série, porque nela tem duas pessoas que já nos deixaram e fazem parte do nosso legado. Que é a Rita Lee, que faz a chefe alienígena da série, e José Celso Martinez Corrêa, que é um dos maiores diretores de teatro da história do Brasil, né? Então em breve vai estar disponível pra galera ver aí. E as trilhas tem no Spotify, em todo quanto é lugar aí. Lisbela tá lá. As outras no meu time Tão Cara não tá, tem um monte que tem que entrar ainda. Mas aí não são minhas, né? São direitos de outras gravadoras. Tu vê só, então olha a riqueza desses personagens, dessas pessoas que trabalharam ao lado do André, dessas construções de arte que ele fez no cinema, na música. Gente, acompanhem o trabalho dele, vocês vão gostar muito, sigam ele no Instagram, acompanhem de fato, porque é enriquecedor. Obrigado, tá, André? Tamo Sem junto. palavras. Obrigadão, obrigado, gente.